Assista agora o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Assista todos os sábados às 18h20 o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com o Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20. Programa Veritá. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Veritá e, como sempre, eu gostaria de agradecer a você pela audiência, pela confiança de estar dentro da sua casa, tentando trazer sempre um assunto relevante, um assunto importante para que nós todos aprendamos juntos. Eu queria começar o programa de hoje fazendo uma pergunta para você. Você é uma pessoa corajosa? Ou ainda um pouquinho diferente, você sabe o que é coragem? As pessoas elas têm uma impressão errada do que é ser corajoso, do que é ter muita coragem. Acham que uma pessoa corajosa é uma pessoa que não tem medo de nada, é uma pessoa afoita, é uma pessoa que se joga, é uma pessoa que não toma cuidado, que não tem nenhum tipo de cautela. Coragem não tem nada a ver com isso. A pessoa corajosa, só para te explicar um pouquinho a origem da palavra coragem. Coragem vem do latim coraticum, que quer dizer agir com o coração. Olha só que bonito. Pessoa corajosa não é aquela que se joga. Pessoa corajosa é aquela que age com o seu coração. Quem age com o coração, quem é uma pessoa corajosa, ela vai sempre fazer o melhor para si e para as outras pessoas. A pessoa corajosa, ela entende que aquilo que ela planta, ela vai colher. Então ela vai colher, ela vai plantar coisas seguidas pelo seu coração. A pessoa corajosa não é aquela que não tem medo de nada, porque eu falei um pouquinho a respeito de alguns medos na semana passada. Se você não assistiu, assista o programa no Face. Todos nós temos medos. O medo é algo que nos protege, mas a pessoa corajosa é aquela que age apesar do medo, mas age segundo o seu coração. E existe até um conceito filosófico interessante sobre coragem, que também diz o seguinte, que a coragem, a pessoa corajosa, é aquela que age seguindo os seus valores, independente se aquilo vai causar dor ou se aquilo não vai trazer nenhum tipo de prazer para ela. A pessoa corajosa é aquela que não aceita levar vantagem. Lembra daquela história do jeitinho brasileiro, que o importante era levar vantagem em tudo? Pois é, a pessoa corajosa, ela não se vende, porque ela está agindo sempre com o seu coração. Confesso a você que quando eu comecei a ler, a estudar, a ir atrás com relação à coragem e medos, esse conceito de coragem até me relaxei um pouco, porque eu também tinha esse conceito errado de que coragem é não ter medo de nada. Então eu quero que você entenda bem que ser corajoso é agir com o coração. Mas quais são os medos que muitos de nós, que grande parte de nós temos na nossa vida diária? Talvez um dos grandes medos que a gente tem é o medo de fracassar. É o medo de tentar algo novo e não conseguir, é o medo de falir, é o medo de abrir um negócio, é o medo de mudar de cidade, é o medo de mudar de carreira, é o medo de romper às vezes com um emprego que nos aflige, que a gente não gosta, que a gente não está feliz. Muitos de nós temos esse medo, o medo de fracassar. Mas eu queria dizer para você que só fracassa quem faz. Só fracassa quem erra, quem tenta. E o fracasso, ele faz parte do jogo. E mais ainda, eu queria dizer para você que na realidade,
não existe fracasso, existe resultado. Existe resultado bom e resultado ruim. E o resultado ruim não deve ser visto como fracasso. Se você estudar as biografias dos grandes homens, das pessoas que construíram impérios, que inventaram coisas fantásticas, eles erraram muito até conseguir acertar. Volto a repetir, só tem resultado ruim, só erra quem faz. E a gente tem que tentar, a gente tem que fazer até dar certo. O que a gente não pode aceitar é repetir os nossos erros. E às vezes isso, infelizmente, é muito comum. Às vezes as pessoas elas erram sempre no mesmo ponto, ou seja, não estão tendo a capacidade de aprender com seus próprios erros. É necessário que cada vez que você tenha um resultado ruim, não é fracasso, você aprenda com ele, você amadureça com ele e, mais ainda, você não cometa novamente o mesmo erro. Eu vou fazer um breve intervalo, daqui a pouco eu volto para a gente conversar um pouquinho mais sobre coragem. Você já conhece a Íntegra Diagnóstico por Imagem? Deixa eu te apresentar. Nossa equipe é constantemente treinada para que você tenha o melhor atendimento com qualidade e humanizado. Na Íntegra, você sempre faz os seus exames de maneira eficiente, com ética e qualidade. Porque aqui na Íntegra nós cuidamos de você e sua família. Contamos com infraestrutura e equipamentos de última geração, como ultrassom, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Agora que você já nos conhece e sabe da nossa eficácia, vem agendar o seu exame aqui na Íntegra Diagnóstico por Imagem. Assista todos os sábados às 18h20 o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20. Programa Veritá. Um outro medo que a gente tem, que muita gente tem, é o medo do desconhecido, é o medo do novo. Por que a gente tem medo do desconhecido? Porque a ideia que a gente tem é que as coisas que eu não conheço, eu não consigo controlar. E isso me dá um frio na espinha, isso me dá um medo. Mas eu queria te dizer uma coisa interessante, que na realidade, as pessoas que têm medo do desconhecido, que têm medo do novo, normalmente são pessoas que na realidade elas não se conhecem profundamente. A pessoa que se conhece, que tem uma autoconsciência, que tem um autoconhecimento a respeito de si próprio, ou seja, ela conhece os seus pontos fortes, ela conhece as suas qualidades, ela conhece o seu potencial e conhece também as suas fraquezas, os seus medos. Então, a pessoa que se conhece, ela conhece a sua postura, a postura que ela terá diante das situações desconhecidas. Talvez eu não conheça a situação nova, a situação desconhecida, mas com certeza eu conhecerei a minha postura diante de qualquer situação. Percebe como é diferente? Talvez você não conheça a situação, mas você conhece a maneira como você se portará. É muito interessante isso. Quanto mais a pessoa tem conhecimento de si próprio, menos medo ela tem de situações novas, menos medo ela tem de situações desconhecidas. E aí, a pessoa que tem autoconhecimento, ela caminha, mesmo com medo. Porque veja bem, se você for se pautar, se você for levar sua vida evitando situações desconhecidas, evitando situações novas, ou seja, situações que você não pode controlar, mas veja bem uma coisa, o que é que está no nosso controle? Eu te pergunto de novo, o que é que está no seu controle? Nada, muito pouca coisa. Você tem certeza
você vai estar vivo amanhã? Você tem esse controle? Então, nós precisamos agir, nós precisamos nos lançar, mesmo com medo. Mas sabe que eu queria te confessar uma coisa? Que pensando bem, a gente tem medo de coisas erradas, das coisas erradas. Você sabe do que realmente a gente devia ter medo? A gente devia ter medo de não agradecer o milagre da vida. A gente devia ter medo de não agradecer o fato de você estar vivo. Nós devíamos ter medo de não agradecer o fato de a gente estar com saúde. Nós que lidamos na área da saúde, que a gente vê todo dia as pessoas doentes, quantas pessoas hoje, nesse momento, estão nas UTIs, entubadas, respirando por aparelhos e não conseguem assistir uma televisão? Quantas pessoas estão nos hospitais psiquiátricos, totalmente alheios do que está acontecendo no mundo, tomando medicações fortes? Quantas pessoas estão fugindo das suas casas? A gente sabe o problema dos refugiados, milhões de pessoas todos os dias tendo que sair das suas casas, deixando tudo para trás. A gente devia ter medo, medo de não enxergar as bênçãos que a gente tem todos os dias nas nossas casas. Sabe do que a gente devia ter medo? A gente devia ter medo de não valorizar as pessoas que amam a gente, que se importam com a gente. Sabe do que a gente devia ter medo? A gente devia ter medo de muitas vezes deixar de estar convivendo com os nossos filhos para estar no celular, para estar na internet. Sabe do que a gente devia ter medo? A gente devia ter medo de passar nossa vida em branco. A nossa vida, achar que a gente só vai ser feliz quando a gente acontecer alguma coisa no nosso futuro, quando a gente comprar isso, quando a gente fazer isso, aquilo e aquilo outro, e se esquecer que o próprio fato da gente estar vivo, com saúde, já é motivo suficiente para a gente ser feliz. Medo de ficar se matando para trabalhar, para comprar coisas, e só depois entender que as coisas importantes da vida não são as coisas. Medo de viver de aparência. Medo de tentar vivendo e agradar a todo mundo, menos a gente mesmo. Medo de realmente viver uma vida sem sal, uma vida insossa, uma vida sem emoção, sem sentimento, sem coragem de agir com o coração. É isso que a gente devia ter medo, de viver como se não estivesse vivendo. Existe uma diferença muito importante entre viver e existir. Existem milhões de pessoas no mundo inteiro que estão apenas existindo. Dormem, acordam, trabalham, mas como se fossem verdadeiros robôs, sem nenhum tipo de ação com o coração, sem nenhum tipo de coragem. É isso que a gente devia ter medo, você que está me assistindo. Eu queria que você olhasse para a sua vida. Você tem sido uma pessoa corajosa? Você tem agido com o coração? Você tem olhado para as pessoas? Você tem plantado na vida delas? Isso é uma pessoa corajosa. Corajoso não é aquele que não tem medo de nada. Corajoso é quem age com o coração. E agora que você já aprendeu um pouquinho do que é a coragem, eu queria te incentivar a você enfrentar os seus medos. Você não vai aprender a enfrentar os seus medos num livro. Você só vai aprender a enfrentar os seus medos enfrentando. Então vai, se joga, se lança, mesmo com medo. Se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? O medo, ele é como se fosse um limite, é como se fosse uma cerca, que ele vai te limitando, que ele vai te cercando. E quanto menos você enfrenta ele, mais ele vai fechando o círculo. E vai chegar um ponto que o medo vai limitar tanto a sua vida, que ele vai passar a dirigir a sua vida. Imagine você sendo dirigido pelos seus medos.
Você não sai na rua com medo de ser atropelado. Você não se envolve com ninguém com medo de sofrer. Você não sobe elevador com medo de ficar trancado. Você não... É uma loucura. Até quando você vai se deixar ser guiado pelos seus medos? Até quando você vai deixar o medo fechar você numa caixa? Quanto mais, eu vou te falar isso com muito carinho, com muita coragem, está na hora de você quebrar essa cerca invisível que o medo colocou ao seu redor. Quanto mais cedo você fizer isso, melhor você vai se sentir. Quanto mais cedo você criar essa coragem, tirar a coragem do seu coração, melhor você vai se sentir. Eu tenho certeza que cada dia que você levantar, você estufar o peito e agradecer pelo fato de estar vivo e dizer que é uma pessoa corajosa, com certeza isso vai começar a gerar, a criar dentro de você o sentimento de coragem. Como eu já disse várias vezes aqui nesse programa, em quase 3 anos de programa, a nossa vida é feita de escolhas. E eu te desejo profundamente, do meu coração, que você escolha viver sem medo. Que você escolha enfrentar os seus medos. Que você escolha agir mesmo com medo. Eu tenho certeza que o grande milagre da vida começará a se tornar real para você a partir do momento que você der esse primeiro passo. Nós vamos agora para o quadro Gotas do Saber. Pessoas corajosas não têm medo da solidão. Pessoas corajosas não têm medo de serem rejeitadas. Pessoas corajosas, elas não precisam depender da aprovação dos outros. Pessoas corajosas, elas se sentem bem na companhia delas próprias, porque elas sabem agir com o coração. Seja você também uma pessoa corajosa. Nós recebemos uma pergunta da Dona Edina a respeito de dor de cabeça em criança, enxaqueca em criança. E ela pergunta se é possível criança ter enxaqueca. Olha, é possível e infelizmente não é tão raro assim. Crianças também podem ter crises de enxaqueca. E como é que a gente reconhece uma crise de enxaqueca em criança? Crianças acima de 5 anos podem ter crise de enxaqueca. Normalmente a dor da criança é uma dor de um lado só da cabeça, é uma dor que pulsa, pulsátil. A criança pode se queixar de náuseas ou até vômitos e às vezes ela fica com dificuldade de ficar em um local muito claro, que tem muita luz, ou assim fica irritada, ou a dor piora quando tem barulho forte no ambiente. E a enxaqueca em criança, como dos adultos, elas também têm os seus critérios de tratamento. Então, se você tem alguma criança que tem esses sintomas e que essas dores de cabeça elas estão se tornando frequentes, o que é uma dor frequente? É uma dor que aparece pelo menos uma vez por semana. Então, se essa criança está tendo esse tipo de dor, de um lado só e tal, mais que uma vez por semana, é interessante, é importante que a senhora procure um neurologista da sua confiança para fazer os exames. E em alguns casos é necessário se fazer o que a gente chama de tratamento profilático, ou seja, tomar uma medicação por um tempo para bloquear essas crises de enxaqueca. Ok? Espero ter ajudado. Você já conhece a Íntegra Diagnóstico por Imagem? Deixa eu te apresentar. Nossa equipe é constantemente treinada para que você tenha o melhor atendimento com qualidade e humanizado. Na Íntegra, você sempre faz os seus exames de maneira eficiente, com ética e qualidade. Por
Porque aqui na Íntegra nós cuidamos de você e sua família. Contamos com infraestrutura e equipamentos de última geração, como ultrassom, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Agora que você já nos conhece e sabe da nossa eficácia, venha agendar o seu exame aqui na Íntegra, diagnóstico por imagem. Assista todos os sábados às 18h20 o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20. Programa Veritá. Olá, eu queria te apresentar hoje o site do Método Kairos, que é o curso que eu vou ministrar no dia 4 e 5 de agosto lá no Hotel Comfort. O site é bastante fácil. Lá tem os campos para você fazer a sua inscrição, onde você vai colocar os seus dados e você vai escolher o pacote. O pacote prata, ele é somente o curso. E o pacote ouro, ele dá direito ao curso, mais 7 reuniões semanais que acontecerão após o curso, para fazer o acompanhamento do conteúdo que foi aprendido durante o curso. Você pode pagar até em 18 vezes, é muito simples de fazer a inscrição. Não perca a oportunidade de fazer esse curso. Esse é um curso que você gastaria 3 ou 4 vezes mais para fazer ele em São Paulo, no Rio de Janeiro, e ele está à sua disposição aqui na nossa cidade. Então, nos encontraremos lá no dia 4 e 5 de agosto no Método Kairos. Sempre eu gostaria de agradecer a você que está nos... De novo. Tranquilo, gravando. Olá, boa noite. Nós estamos começando mais um programa. De novo, vamos lá. Beleza. Olá, boa noite. Nós estamos mais... Mantenha o sorriso, tá? Olá, boa noite. Ela não aceita levar vantagem Posso voltar aqui? Tá, aqui. Ela não aceita. Aonde? Pode começar. Aqui? Uhum. Já posso entrando, né? Já posso entrar entrando, né? Se for comercial, pode ser outras duas, né? Ele vai começar. Pode começar aqui. Vai vir do comercial. Quanto sim? No total, se veio mais 3, deu 9. Pode marcar o total. É pra saber. 9? Chama Gotas. Fique agora com o Gotas do Saber. Nós vamos fazer um breve intervalo. Corta. Não tem intervalo. Fique agora com o quadro Gotas do Saber. Nós vamos agora para o quadro Gotas do Saber. Mas vai dar tempo de botar o Gotas e o doutor responde? Dá? E ainda o Kairos? Dá. Às 18h20 no SBT. Não, que é isso? De novo. Aí... Você já conhece a Íntegra Diagnóstico por Imagem? Deixa eu te apresentar. Nossa equipe é constantemente treinada para que você tenha o melhor atendimento com qualidade e humanizado. Na Íntegra, você sempre faz os seus exames de maneira eficiente, com ética e qualidade. Porque aqui na Íntegra nós cuidamos de você e sua família. Contamos com infraestrutura e equipamentos de última geração, como ultrassom, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Agora que você já nos conhece e sabe da nossa eficácia, venha agendar o seu exame aqui na Íntegra Diagnóstico por Imagem. Assista todos os sábados às 18h20 o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20. Programa Veritá. Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar.